palestrante Sandra. Boa noite a todos. Boa noite. Cada casa tem um procedimento, né? Tem uma rotina de trabalho. Aqui no Ramatiz são 4 palestras para poder participar de um trabalho de apometria. Em outras casas são 7 palestras. E participar desses grupos de estudo, então, é uma oportunidade maravilhosa. Se a gente fosse só um pouquinho mais esperto, a gente logo viria, já participaria para poder despertar ainda nesta existência de tudo aquilo que a gente é. Eu fico às vezes falando que a gente deveria aprender na escola. Isso deveria ser ensinado quando a gente vai para a escola, desde o prezinho, que nós somos filhos de Deus, que nós somos eternos, que nós não vamos desaparecer, e o resultado da nossa existência vai fazer com que a gente tenha uma vida futura no mundo espiritual feliz ou infeliz. O resultado da nossa existência atual, a vida que a gente está levando hoje, já é o resultado do que a gente fez na existência anterior. Ou a gente desperta agora e tem a consciência de que a nossa existência é resultado das nossas escolhas, que Deus não impõe, que Deus não castiga, mas nós atraímos e vamos atraindo as pessoas e as circunstâncias de acordo com a nossa maneira de viver. O que eu preparei para falar hoje é sobre o bem e o mal, sobre as escolhas boas e as escolhas ruins. Para falar do homem de bem, é bom, a gente só vai falar de coisas boas, né, das realizações boas, mas eu vou falar do homem mau, daquele que tem umbigo, centrismo. A maioria de nós, todos nós, estamos numa faixa evolutiva quase que parecida. Ninguém é muito ruim, assim, a maioria não é muito ruim, mas também não é muito bom. Cada um de nós está numa faixa evolutiva mais ou menos semelhantes, e a gente até se reúne por afinidade. Quem está aqui mais ou menos já despertou e está reunido por afinidade. Existem outros lugares aqui mesmo em Balneário Camboriú que as pessoas estão reunidas por afinidade. Nós estamos num ambiente aqui que nós nos reunimos por uma afinidade. Despertar, tentar conhecer e tentar resolver os problemas que se apresentam na nossa vida, mas já sabendo que vai ter um compromisso sério, porque quando chega aqui ou qualquer outra casa espírita, vai descobrir que ninguém aqui resolve o problema de ninguém. Aqui ninguém traz marido de volta, nós não desmanchamos o trabalho e nem damos emprego. Pronto, a metade pode ir lá. Porém, nós indicamos os caminhos. Através dos estudos, através das palestras, nós vamos indicar o caminho da cura, o caminho de como conquistar o marido ou o namorado, e o caminho de como manter e conquistar seu emprego. Por quê? É quando a gente faz, quando a gente se transforma, a gente vai atraindo por afinidade as circunstâncias. Eu já falei aqui, alguns que me ouvem há muito tempo sabem, eu vivo falando que mulher que se separa do marido ruim tem que se harmonizar com o marido ruim, tem que amar o marido ruim, perdoar o marido
é um filho de Deus, amado por Deus, se harmonizar com Ele, porque se tentar arrumar outro marido, enquanto está em desarmonia contigo, vai estar atraindo karmicamente outro igual. Porque tem gente que fez uma carinha. Porque nós somos espíritos, energia. Espírito, energia. Quem olha para mim vê a minha forma física. Sandra, eu não sou isso. Sandra não tem cabelo assim. Sandra não é isso. Sandra é luz. Nós somos luz, é o que a gente fala para definir o que é espírito. Nós somos energia, nós somos filhos de Deus que não tem forma física. Filhos de Deus. Energia que atrai por afinidade pessoas e circunstâncias. Então tá danado. Pensou mal, atrai o mal. Sentiu ódio, é egoísta, é egocentrista, é farinha pouca, virou primeiro. Vai estar cada vez mais atraindo circunstâncias que vão se repetindo, até você passar de ano. Porque a proposta de nós vivermos na Terra, encarnarmos na Terra, estarmos usando esse uniforme físico chamado corpo, para que a gente possa estar em relação um com o outro e aprendermos nesta relação de cedermos a vez, de cumprirmos as leis. Essa casa tem normas. Todo lugar tem normas. Lá na nossa casa nós temos as normas onde que eu trabalho. E o descumprimento dessas normas vai criando indisciplina. Quando Chico Xavier, logo que ele começou a trabalhar, Emmanuel disse para ele, para que ele pudesse estar bem e para que ele fosse um bom trabalhador, ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Então nós vivemos aqui na Terra para aprendermos a ter disciplina primeiro. Disciplina. E o que é a principal disciplina de nós estarmos aqui na Terra e desenvolvermos logo a nossa espiritualidade? É cumprirmos as leis divinas. Mas que leis divinas são essas? Jesus resumiu todas num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu já estou evoluída, já posso partir dessa para melhor, porque eu já estou evoluída, porque eu já amo o próximo. Será que ama? A gente ama o meu marido, o meu neto, o meu filho, a minha, o meu. Lá uma vez ou outra a gente pensa no amor ao outro. E a gente se ama. Tem uma senhora que participa do nosso grupo lá, que a gente faz enxoval para gestantes, já há mais de 50 anos, que a nossa casa tem 80 anos. E tem um grupo que confecciona. E essa senhora, ela é diabética, adquiriu diabetes com resistência cardíaca, gordinha, e ela é gulosa por doces, não gosta de pão integral, desenvolveu diabetes nessa existência. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a estudar doutrina espírita, a gente vai ver que tudo que nós fizemos para este corpo físico, tudo está semeando e plantando para a próxima existência. Vai nascer diabético na próxima existência. Já vai vir com o germe do diabetes, porque existem crianças que nascem com diabetes e não se sabe por quê. Mas nós plantamos, nós semeamos no corpo físico. À medida que a gente vai estudando, nós vamos ver que nós
seres humanos agora, que espírito encarnado, quando o espírito é encarnado, primeiro que o nome do espírito não é espírito para quem está encarnado, é alma. Existe uma diferença, para poder diferenciar alma, espírito encarnado, e espírito desencarnado, espírito livre, para que a gente possa distinguir. Cada um de nós encarnado, nós somos compostos por três formas. Nós somos espírito imortal, que é eterno, que é filho de Deus, mas nós temos um outro corpo, um corpo que nós levamos para o mundo espiritual, que dá forma ao espírito, que é o perispírito. E o corpo físico. O perispírito é da mesma matéria que o corpo físico. E é da mesma matéria do ar, da mesma matéria do mundo invisível. O nome dessa matéria é fluido. Fluido cósmico universal, ou a matéria quintessenciada que forma o mundo espiritual e o mundo corporal. Aqui tem fluido, no meu corpo tem fluido, e o meu perispírito é fluídico. O que diferencia é que esse corpo é matéria tangível, sólida, igual ao gelo, sólido. O meu perispírito, o perispírito do espírito, ele é gasoso. Sabe aquelas figurinhas que mostram do espírito assim, transparente? Vocês já viram figurinha, ilustração que mostra assim, uma figura diáfana, que é para ilustrar, mas o espírito, ele utiliza um corpo que é o perispírito. E este perispírito registra tudo o que se passa no corpo físico. O corpo físico, ele sente a dor, ele sente a reação de uma queimadura e passa essa impressão para o espírito através do perispírito. Então, tudo que acontece hoje no meu corpo físico, eu estou semeando, plantando para a próxima vida. E conforme que eu já estou aqui, é o resultado da outra minha existência. Deus não castiga e nem fica dizendo assim, você vai vir com diabetes, você vai vir sem olhos, você vai vir de determinada forma. Pensou, você sente, você registra. Quando você desencarna, quando você desacopla do corpo físico, imediatamente o perispírito que está lá no mundo espiritual tem os registros desse corpo. Nós é que mutilamos os nossos corpos. Nós é que registramos cada coisa que nós temos aqui. Não fica Deus dizendo assim, agora você vai ter isso, agora você vai ter aquilo. Não. Nós, espíritos, pensamos e imediatamente plasmamos. E na forma de plasmar, de criar, é o registro espiritual que nós temos. Quer melhorar? Quer evoluir? Nessa mesma existência, começa a estudar e começa a praticar, e você vai ver que você pode curar de lesões nessa existência. A apometria tem essa proposta. A apometria é assim, como se dá. Aqui são quantos médiums numa mesa apométrica? Médiums? Cada médium, ele fica com um doutrinador e fica incorporando, quando vai um nome do cosmos aqui, que eu conheço. Vai o nome dele ali para o trabalho da mesa apométrica. No momento em que os médiums estão na mesa e que o nome do cosmos, vivo, encarnadinho, desperto, sem dormir, ele é trabalhado, as personalidades múltiplas, quer dizer, as outras existências do cosmos, da vida anterior e de outras, se apresentam para os médiums e vai mostrar ali, nas outras existências, aonde que está o problema que o cosmos tem hoje. Porque a maioria de nós aprontou. Todo mundo que está aqui não é santo, tá? Ninguém está aqui sofrendo por acaso. Cada um de nós
fez alguma coisa e está reunido no grupo por afinidade com as pessoas que você tem que resolver as pendências. Daí por que a gente encarna? No mundo espiritual, nesse outro mundo invisível que a gente não vê, eu e o cosmos, mortinho da Silva, desencarnado em espírito, podemos não nos achar, não nos ver. O cosmos está numa vibração e eu em outra. Marido está numa vibração e a mulher em outra. Mãe numa vibração e o filho em outra. Muitos de nós, depois de desencarnarmos, não iremos nos encontrar. É igual às ondas sonoras. As ondas que estão aqui, elas estão aqui, mas uma diferente, numa frequência diferente da outra. Existem espíritos desencarnados que o espírito protetor está do lado dele, querendo ajudá-lo. A mãe dele está do lado dele, querendo ajudá-lo, e ele não enxerga, porque ele está numa faixa vibratória em que ele não consegue visualizar a mãe ou o espírito protetor. Aí é feito um trabalho de vibração, de irradiação, de oração para aquele espírito, para que ele se arrependa, para que ele peça perdão, para que ele reze. Quando o espírito melhora o padrão vibratório, de repente ele olha, a mãe estava ali, esteve o tempo todo, mas não enxergou. No filme Nosso Lar, de André Luiz, ele representa, assim, até com uma certa fidelidade isso. O tempo todo, quando a gente se prende numa zona, numa região que a gente chama de umbral, porque parece assim que umbral é o inferno, a maioria, porque quando eu morrer eu vou para o umbral. Todo mundo pensa então que o umbral é o inferno dos espíritas, mas não. Existem pessoas encarnadas aqui, morando em coberturas de Balneário Camboriú, que estão no umbral. Porque o umbral é uma região mental em que você não vê, não enxerga. A sua mãe quer lhe dar conselho e você não ouve. Seu pai, seu chefe, as pessoas que estão ao seu lado querem lhe ajudar, mas você está numa frequência de dor, de sofrimento, que você não percebe. O mundo espiritual é uma frequência. É uma região em que a gente se instala. E estando encarnado, usando esse corpinho que tem 2 olhinhos, um narizinho, uma boquinha, que a gente pode enxergar pessoas com diferentes evoluções. É aqui que o mal e o bom se encontram. É aqui que o bem e o mal acontecem. No mundo espiritual existe a região do mal, em que aquelas pessoas que estão na mesma frequência estão ali e se encontram. Mas como fazer para que essas pessoas saiam dessa região? Porque todos são amados filhos de Deus. Deus não quer, por Deus, ninguém ficaria nessa região. Por Deus, ninguém ficaria em coberturas de Balneário Camboriú em verdadeiros umbrais de sofrimento, de depressão. Deus só quer que a gente desperte, acorde e veja que é a gente que se coloca nessa situação. É a gente mesmo, quando entra nessa frequência, e tem mais, entrou na frequência, é alimentado. Você entra na frequência do mal, imediatamente você é alimentado por essa frequência. Existem uma série de pessoas que vibram nessa frequência, encarnados e desencarnados. Ainda hoje eu estava comentando, lá onde eu trabalho, que eu disse assim, eu me nego a chegar em casa e a ligar a televisão em qualquer programação que me cause mal-estar. Seja novela, seja noticiário, seja filme. Porque isso é entrar em frequência. Entrar em frequência. Nós podemos escolher. Nós temos opção de escolha. O que você escolhe para você? O que você escolhe para alimentar sua frequência? O que você mais alimenta?
É assim que você vai ser intuído. Se você entra e liga a televisão naquela novela que tem tramóias, que tem pessoas que traem, que brigam, que tal, você está entrando num padrão de frequência que torna a sua casa veículo vulnerável dessas espiritualidades, desses espíritos que entram na sua frequência e alimentam. É mesmo? É todo mundo assim. Oh, teu marido também está lá fora, não sei o que, fazendo isso. Porque não sei quem também é isso. Porque lá fora tudo é ruim. Você entra numa frequência e que você alimenta aquilo. Nós não sabemos. Somos nós que vamos lá e produzimos essa frequência. Ah, mas ela pensa o quê? Que é tudo bom, que vai ficar alienado. Não, gente. A gente pode passar assim rapidamente. Se você assistir um jornal por semana, você já tem noção da desgraceira toda, tá? Porque eles só vão falar coisas ruins. Não existe um jornal que vai falar só coisas boas, porque coisa boa não dá notícia, não dá audiência. Agora você já viu o que acontece com a sua mente quando você está sentado na frente de um programa de televisão? Os neurocientistas, eles explicam, os seus neurônios, eles não distinguem daquilo que é verdade do que é ficção. E na hora em que alguém está fazendo mal, falando mal, você está liberando substâncias que vão lá e envenenam seu organismo. Envenenam. Sabe por que a maioria de nós vive estressado, vive tenso? E vive porque a gente vive alimentado por essa frequência. Fazer escolhas. Nós podemos escolher o padrão de viver. Então o homem mau, a pessoa má, que cada um de nós ainda carrega dentro de si, numa escala que pode ser assim, porque a nossa escala de evolução ela é infinita. Então a escala da maldade também ela varia do muito mal para o malzinho, mais ou menos. Mas existem pessoas que não pensam, não raciocinam, que essa frequência, essa maldade alimenta e sintoniza. Então assim, o que é um espírito obsessor? Um espírito obsessor, os espíritos dizem, é alguém que insiste, que manipula e que fica fazendo com que o outro haja sobre a sua direção. Tem a intenção de perseguir, de manipular. E a obsessão ela pode ser simples, mais ou menos assim, mais leve, com uma fascinação, uma possessão. Vou exemplificar também. Os espíritos dizem que existe obsessão de encarnado para encarnado, de vivo para vivo, para quem pensa assim, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado também e desencarnado para encarnado. De vivo para vivo, exemplo, mulher muito ciumenta, homem muito ciumento, mãe possessiva, geralmente são as mães. O pai é possessivo, mas geralmente é a mãe. Manipulador. Essas pessoas, elas agem e não se dão conta que elas são obsessores de outra pessoa. Mas eu faço isso porque eu amo ele. Mas eu faço isso porque eu gosto demais dele. Gosta? Solta. Gosta? Solta. Não, mas eu não posso soltar, porque se eu soltar, ele apronta, porque se aprontar... Tem até um vídeo, e a gente está fazendo bastante estudo lá na nossa casa, sobre o poder do soltar. O poder do soltar é você entender que o outro é filho de Deus. O outro, ele tem liberdade, livre-arbítrio, e você também tem. Se está numa relação de amor, se você ama, você fica com essa pessoa e interage com essa pessoa para que ambos possam cumprir aquilo que vocês se propuseram na Terra. Mas quando alguém oprime, quando alguém quer porque quer manter aquela pessoa,
alguém ali está cumprindo mal a relação. Em vez de sair daqui promovido, melhorado nessa encarnação, sai com débitos. Cria, planta ainda situações para a próxima existência. Não, mas a lei do casamento, vocês são a favor do divórcio? Vocês, nós, seres humanos? Nós não podemos dizer que a gente deixa ou não deixa, ou pode ou não pode fazer. O que a gente, nós, doutrina espírita, os espíritos dizem, o casamento é uma evolução da humanidade. Quando se instituiu o casamento, se instituiu uma evolução. Por quê? O casamento tem um objetivo: unir duas almas. E aí não se diz de homem ou de mulher, mas a união de duas pessoas com a promoção de se promover a educação de alguém, promover o crescimento, se unirem em resgate e um amparar o outro. Um amparar o outro. Quando a coisa começa a não acontecer daquela forma, e você começa a aprender, e você começa a querer ficar e forçar, você está, então, agredindo a outra pessoa. Você, em vez de progredir e evoluir, você está prendendo. Tem até uma outra casa que eu dei palestra, em que a pessoa diz assim, eu deixo ir, mas eu não perdoo. Eu deixo ir, mas eu não perdoo. A pessoa pode se encaminhar, mas ela vai continuar com vínculos kármicos com aquele espírito para outra existência. Quando você encaminha e você solta, que o outro seja feliz, seja lá fazendo o que ele estiver fazendo, mesmo que não seja na felicidade, você se desvincula, você evolui o poder do soltar. Soltar o filho. Minha filha estava na Itália, morando lá por 1 ano e meio. Teve uma noite em que eu acordei às 5 horas da manhã, com um grito no portão assim, mãe, mãe. E eu pulei da janela, fui na janela e fui olhar, não tinha ninguém ali na frente. E aí eu, sabe, o coração assim, aquela coisa. Aí eu disse, Deus, ela é tua filha? Onde ela está, não posso fazer nada. Então eu comecei a mentalizar que ela teve toda a orientação, instrução da casa, ela fez essa escolha de estar lá. Então, Deus, ela é tua filha? Se ela estivesse na espiritualidade, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? E me acalmei e entreguei para Deus. Quando eu cheguei no trabalho, que eu liguei o notebook, que eu liguei o Skype, veio a imagem dela, mãe! Hoje eu acordei com uma saudade da mãe. Às 5 horas da manhã aqui, eram 8 horas lá. E ela estava indo para a escola, ela estava estudando lá, e sabe, nevando, deu aquela angústia, aquela saudade de casa pelo frio que estava lá. E ela sentiu lá dentro, ela sentiu saudade. Naquele momento eu escutei aqui e eu levei aquele salto. O pensamento que a gente tem por outra pessoa, seja de ódio, seja de amor, seja de rancor, vai até a outra pessoa e ele escuta. E nós ficamos atrelados a ele. Para o espírito não tem fronteiras. Para o espírito, o nosso pensamento, aquele pensamento que você aloja aqui, você está vinculado àquela pessoa, seja onde que ela estiver. Que os nossos pensamentos, que a gente possa ter consciência que os nossos pensamentos criam. Que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e nós podemos fazer coisas que a gente nem imagina. O maior vendedor do mundo, o livro, aquele, para quem já leu, ele diz, quando você sai da sua casa e você vai mentalizando que o seu cliente o está esperando sorrindo, que ele vai lhe encontrar e você fica desejando coisas boas para o seu cliente, abençoando o cliente, ele lá já o espera de forma harmoniosa. Quando você sai de casa com medo, porque eu não sei se eu vou vender, você já vai plantando no seu cliente lá na frente uma desconfiança e uma insegurança. Nós não sabemos quem nós somos. Andamos por aí
assim, sabe, feito bruxinhos, feiticeiros, feiticeirinhas, com os pensamentos da gente, criando coisas, plantando coisas para nós mesmos, que nós vamos colher, que nós vamos resgatar, sem saber que somos nós que estamos fazendo, seja com o nosso corpo físico, seja com o nosso destino, com a outra pessoa. Essa é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite para todos.